fazer um grande arrastão, vai levar muita gente para a prisão. Infelizmente que é muitos menores também, né? São 8 horas mais 35 minutos, 8h35, Viviane Maciel. É verdade, Jota Soares, e é lamentável a gente ver tantos adolescentes se perdendo nessa situação. Juliano tá por aí? Então, bom dia, Juliano. Juliano Zimmer. Política. Cadê o Juliano, hein? Alô, Juliano. Cadê você? Tá mexendo. Bom dia, Jota. Tá me ouvindo aí? Agora sim, Juliano. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jota. Bom dia, Viviane, Rodrigo, Zelinho e a você que acompanha o programa Na Boca do Povo. Há 57 anos, 1965, o presidente militar Castelo Branco submeteu à aprovação do Congresso uma série de medidas que endureceram o governo militar. Está aí o discurso da época, né, do presidente Castelo Branco, ao lado do Eduardo Gomes, o brigadeiro, chefe da Força Aérea Brasileira. As medidas adotadas por Castelo Branco visavam reforçar ainda mais os poderes do Poder Executivo, do Presidente da República, ampliando a jurisdição dos militares naquele caso de subversão e segurança nacional. Eles resolveram regulamentar rigidamente a liberdade de expressão, parece que está acontecendo hoje a mesma coisa, né? Regulamentar a liberdade de expressão e de ação dos políticos caçados e garantir o controle do Supremo Tribunal Federal. Isso não está acontecendo. Então, aí o discurso da época do presidente Castelo Branco, ao lado de toda a sua comitiva presidencial, na época do governo militar, depois foi criado o AI-5, o Ato Institucional número 5, alguns meses depois. Estou falando agora das notícias de Brasília, né, trazendo as últimas informações aqui na Boca do Povo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu ontem a união dos ministros da Corte e afirmou que eles estão hermanados, ou seja, unidos, no mesmo propósito do ministro Alexandre de Moraes. O discurso do ministro mais antigo do Supremo foi feito em homenagem aos 34 anos da Constituição de 1988, durante uma sessão realizada ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes e outros 9 ministros têm tentado mostrar unidade diante da contestação do trabalho da Corte junto à população e junto aos políticos. Gilmar disse ainda que quem acredita que o STF está violando a competência dos outros poderes vive em um metaverso do mundo institucional, em uma ilusão ótica. Essa é para acabar, hein? É uma piada. A melhor homenagem à Constituição é cumprir a Constituição, não é fazer festa, fazer discurso. Discursos e falácias não valem de nada. O essencial de uma Constituição é a proteção dos direitos naturais do cidadão. Direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, direito de ir e vir, proteção, né, a proteção contra prisões arbitrárias, e os ministros do Supremo estão fazendo exatamente o contrário. Em dezembro de 2020, só para lembrar, o próprio ministro Gilmar Mendes, o decano do STF, do Supremo Tribunal Federal, decidiu soltar um traficante preso pela Polícia Rodoviária Federal, um traficante que portava 188 quilos de cocaína. A prisão ocorreu em fevereiro e ele soltou logo após esse traficante da prisão, falando que não tinha nada de crime, que ele não cometeu crime nenhum. Tentou evitar a cassação do Aécio Neves, quando era senador, em 2017, né? A gente lembra bem, mesmo havendo graves acusações contra o Aécio, conversa dele gravada com o dono da JBS, investigado pela Lava Jato, Joesley Batista. Aécio pedia R$2 milhões para a campanha, Gilmar interviu, né, junto ao Senado, né? Aécio evitaram a cassação do Aécio. Quer dizer, ele interviu até com senadores tucanos na época, fez reuniões para tentar salvar o Aécio, falou com aquele senador tucano na época, o Flecha Ribeiro, senador do Pará, que comandava o processo de cassação, e agora ele vem falar que intervir em outros poderes, quem pensa que o STF intervém em outros poderes vive de ilusão.
Então ele vive no pátio da prisão, porque ele liberta bandido. Gilmar Mendes é advogado dos bandidos, decidiu acabar com a Lava Jato, quis invalidar as decisões que a Lava Jato tomou, anulando provas que a operação colheu na Força Tarefa, porque ele sempre esteve ao lado da corrupção. O que nós podemos esperar disso? Se dependesse dele, não haveria nem vestígios da maior e mais produtiva ação de combate à corrupção da história. Os ministros que dizem defender as leis nunca se manifestaram sobre as ações do Gilmar Mendes. Tem que tratar o Gilmar como ele é, um advogado político do PSDB, que advoga com cinismo em favor de criminosos que deveriam estar na cadeia. Ele sabe o que o povo pensa do comportamento dele no Brasil. Homenagear a Constituição é fazer um papel dramaticamente cafajeste. E ele é especialista nisso. É com você, Jota Soares. Tá certo, Juliano Zimmer, né? São 8 horas e 41 minutos, tá certo, né? Você disse, quem sou eu para dizer não, né? Que isso é complicado, né, Juliano? Infelizmente, é o Brasil em que nós vivemos, né?